Bem-vindo ao canal Calango Tagarela, Juliano Gomes, mais um vídeo. E enfim, acabou o carnaval. Entre escândalos, idolatrias de políticos que ainda estão vivos, né, fazer divulgação eleitoral política antes da data, né, de eleições, né, e fazer tudo assim. Acho o carnaval uma festa fantástica, cheia de cultura, pessoas diferentes, etc. Mas o carnaval, gente, deveria se limitar só à cultura, né, só à história do país, né, e não fazer referências, e não fazer elogios, né, e não transformar o carnaval em um palanque político, né. Foi isso que nós vimos, né. E eu tô com um vídeo aqui, inclusive, de um canal, né, que eu assisto bastante, que vou deixar créditos aí ao Brasil Paralelo, mas, assim, eu vou assistir com vocês aqui um pouco e a gente vai ir comentando, mas, sinceramente, eu particularmente, eu gostava do carnaval da época da Manchete, que tinha o desfile de moda lá das roupas, quem ganhava o melhor prêmio de fantasia. Isso acabou, né? Hoje em dia o carnaval virou um antro de libertinagem, né? E a gente agora não consegue mais ver nada positivo, senão algo assim que é belo, mas fere os olhos, né? Então tá aqui o vídeo, né, do Brasil Paralelo. Antes de mais nada, dê um like, se inscreva no canal para novos vídeos, isso ajuda muito no engajamento do vídeo do canal, e se inscreva aí, dá uma força aí pro canal para novos vídeos. Então vamos lá, gente, aqui falar sobre como foi o carnaval, né, sobre essa escola aí, de que deu o que falar em todos os canais. Deixa pra fazer bem por último, pra ver o que ia acontecer até o final, né, da escola de samba lá de Niterói, né, que fez aí um elogio aí, né, ao presidente Lula. Mas eu fico muito pasmo que ninguém tá falando dos desvios, né, estatais quebradas como a Correio, que a Correia é de 1663, antes de existir o Brasil, existiu o Correio. E muitas coisas, gente, Banco Master, INSS dos aposentados que foi roubado, tanta coisa errada nesse governo, escândalo de corrupção atrás do outro, e as pessoas querem só sambar, né? Então vamos aqui pro vídeo. A Marquês de Sapucaí sempre foi o palco da grandiosidade, do ritmo e da exaltação da cultura brasileira. Mas na noite de abertura dos desfiles da Série Ouro em 2026, o brilho das lantejoulas dividiu lugar com a política institucional. Para aliados do governo, foi apenas um desfile homenageando a história de Luiz Inácio Lula da Silva. Para a oposição, parecia mais um palanque de 700 metros de extensão. Entre carros alegóricos e fantasias, a Acadêmicos de Niterói apresentou um samba enredo dedicado ao atual presidente em pleno ano eleitoral. Lula, mesmo quebrando protocolos, invadiu a pista. Gente, o TSE não vai fazer nada, vai ficar por isso mesmo, assim, tipo, sabe, se fosse qualquer outro político que tivesse feito isso, acho que só aparecido o nome dele num lenço, eu acho que já daria problema, né? Se alguém fizesse um gesto, né, da Arminha ou do L, já teria, né? Então, por que será que só tem 2 pesos e medidas, hein? Vamos parar pra pensar, né? Refletir bem. De desfile para posar com a bandeira da escola, sob os gritos de uma plateia dividida entre o entusiasmo e a indignação, com direito a vaias e queda na audiência. Mas por trás do espetáculo, surgiu uma questão que tomou conta do debate público. Onde termina a liberdade artística e começa o crime de propaganda eleitoral antecipada? E como um desfile financiado em parte com recursos públicos pode se transformar em um ataque frontal a adversários políticos? Entenda agora com a Brasil Paralelo os detalhes desse desfile que sacudiu o debate jurídico e político do... O enredo do Alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil, não se limitou a contar a história biográfica do petista. A Acadêmicos de Niterói também se utilizou da estética carnavalesca para criar oponentes e exaltar pautas específicas do governo. A comissão de frente e o carro abre-alas trouxeram referências a Lula... Dizem que foi doado R$1 milhão de dinheiro público para essa escola fazer homenagem pro Lula. E, gente, uma curiosidade, né? O Lula é um dos únicos presidentes que, sim, eu não digo que só porque tem um curso superior é melhor que alguém, né? Mas isso deixa muito mais preparado, né? Um político, né? Que fala outros idiomas, que tenha estudado muito, né? E o Lula é o único presidente que não tem nível superior no continente inteiro. Você pode ver de qualquer outro continente, os outros presidentes da Argentina, que acho que é economista, né? O Milei, Paraguai, outros países, é o administrador, ou é economista, ou alguma área de nível superior, tem com conhecimento forte de alguma área, né, específica, né, tem um determinado notório saber. E a gente tem um presidente que, além de estar na corrupção toda, né, não é uma pessoa que se interessa em estudar, né, é muito, muito populista, né, resolve problemas tudo com quebra-galhos, entendeu? Então,
sabe? Eu acho que o Lula já deu o que tinha que dar. Por mais que muita gente defenda o Lula não vive mais na realidade do século XXI, que nós precisamos de um presidente gestor, né? Então não é o que a gente vê hoje. Dilma, Temer e Bolsonaro. A encenação dos personagens começa com Lula passando a faixa presidencial para Dilma em 2010. Logo depois, o personagem que representa o ex-presidente Michel Temer surge arrancando a faixa da petista, representando o impeachment de Dilma. Para a esquerda, a alegoria faz referência ao golpe que, segundo eles, Dilma teria sofrido. Na verdade, a Dilma ela foi impeachmentada, né, por pedaladas fiscais, né? Muitas das estatais que estão quebradas hoje vêm com desvio de dinheiro público desde a época que ela era presidente, né? A Dilma não falava coisa com coisa, era vista como uma pessoa ignorante, né? Porque falava um monte de frases sem sentido, né? Estocar vento, né? Negócio lá da mandioca, um monte de bobagem, entendeu? E a gente, que pra quem tem 2 neurônios, assim, era muito vergonhoso, sabe? Como é vergonhoso hoje, né? A gente tem um país continental, grande, rico, que tá sendo vendido aos pedaços aí pra grandes potências, né? Não se fortalece, não se militariza, não mostra que pode sentar na mesa dos adultos, né? E continua brigando entre si com crianças mimadas, né? Acho que o Brasil tem que mudar essa postura, porque ninguém tá aguentando mais. Nessa ala, o Bolsonaro surge entre grades, caracterizado como palhaço Bozo, como é chamado por seus opositores. O personagem faz arminhas com as mãos e flexão de gangorra. No quarto carro, a referência está no palhaço com uniforme de presidiário e uma tornozeleira danificada, uma referência ao episódio de novembro de 2025. O ex-presidente também aparece sendo preso pelo ministro Alexandre de Moraes. A letra do samba reforçava que não é digno fugir, em uma alusão à viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos ao final de 2022, após perder as eleições. Outra menção aos americanos apareceu na ala do Mickey, que fez uma referência satírica ao deputado Eduardo Bolsonaro e suas declarações passadas sobre viagens aos Estados Unidos. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro realmente ele fica mais lambendo a lata lá dos americanos, né, que usam a democracia, né, para poder entrar em países e administrar suas riquezas. Isso os Estados Unidos fazem, sabe? Os Estados Unidos não é nem um santo, não dá para confiar em Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles querem que você viva bem de acordo com as vontades deles, né? Que você seja um produtor e para eles, né? Você trabalha, você é um operário para eles. Todos os países têm que fazer assim para os Estados Unidos, né? Ninguém pode ser superior a nada, né? Eles querem sempre estar em primeiro lugar. Então você pode ver que todas essas guerras tinham problemas, os países estavam sofrendo, como a Venezuela com a ditadura de Maduro, só que os Estados Unidos usam muitos dos problemas dos países que são graves como pretexto da tal democracia para poder, né, passar a mão em muita coisa. E os chineses fazem a mesma coisa, mas de maneira muito mais discreta, né? Estados Unidos. Uma das alas mais comentadas retratou a família tradicional, formada por um casal heterossexual e filhos. Gente, eu achei isso aqui extremamente ridículo, bizarro, porque assim, você olha aqui, gente, vê isso, né? Tem lá um pai, uma mãe e 2 crianças, né? Um casal de crianças. Gente, todo mundo veio de família tradicional, mesmo que seja gay, lésbica, trans, não sei o que, ninguém nasceu numa garrafa ou de um sopro, né? Você nasceu de uma família tradicional. E eu sei que tem pessoas que têm problemas ou tiveram problema com suas famílias, mas não é o geral, né? Não pode, porque eu tenho problema com a minha família, todas as famílias têm que ser eliminadas da face da terra, né? Mesmo que se isso acontecesse, essa raça humana seria extinta, né? Porque muita gente, mas existe a inseminação artificial, existe outras coisas, mas gente, isso é pra quem tem muito dinheiro, você que é pobre, você não tem condição de pagar por isso, tá? Isso não é uma coisa barata. Né, e passa por todo um processo psicológico, um grupo disciplinar lá, que é um Deus dará, entendeu? Então, não é tão fácil assim, tá? Então, por mais que muitos não querem ainda, a família tradicional é aqui, move o mundo, que reproduz pessoas e, né, que traz pessoas ao mundo e eu acho que o carnaval não é falar, não é atacar, né, é religião, né, não é atacar a família, não é atacar... Porque são as famílias que estão assistindo o carnaval em casa. Muitas pessoas não têm nem internet direito, ou não têm internet, que moram em lugares muito remotos do Brasil. Todo mundo sabe disso. Tem gente ainda que usa até parabólica, né, pra assistir TV, né, esses canais... A Globo tá no país inteiro, então o pessoal fica assistindo muito a Globo. Tudo que a Globo fala, pra muita gente, é a verdade, né? E a gente sabe que com a internet, né, hoje em dia, isso tá sendo cada vez mais desmascarado, que a Globo... tem sim um lado e ela recebe muito dinheiro público, né, como muitos artistas aí, para manter esse governo de pé, que é um governo que já está, né, caquético, né, não tem mais como manter isso daí,
esse governo, tá? É um governo que põe muita taxa, muito imposto. Você vê que os ministros que o Lula colocou, nenhum é especialista em nada, a maioria ali, né? Não todos, mas a maioria não é especializado na área para tomar conta de uma pasta, né? Tão importante como economia, por exemplo, né? Tem um ministro que é o Haddad que só tem 2 meses, né? De economia, diz ele, né? Então, tipo, a gente precisa realmente de pessoas preparadas. O Brasil é um país muito grande, muito complexo, e a gente precisa de pessoas, né, que entendam essa complexidade, né? Em uma lata de conserva escrito família na embalagem. A mensagem visual sugeria que esse setor da sociedade estaria alienado ou enlatado por discursos manipuladores. Nas latas de conserva apareciam representações de fiéis evangélicos, militares e mulheres brancas. O uso de símbolos religiosos para fins de escárnio político gerou imediato. Eu lembrei muito daquele episódio, não sei se vocês lembram, da parada gay com os crucifixos, né, que enfiaram lá no Fiofó, né, e fizeram toda aquela coisa que eu achei horrível também, né, que também tentam sempre afrontar a sociedade no modo geral, né, para poder impor alguma coisa, ou tem que, assim, é um pequeno grupo que tenta ofender praticamente a população inteira do planeta, do país, né, do mundo, né, porque família existe no mundo inteiro, né, cristãos e espíritas, budistas, evangélicos, existe no mundo inteiro. Então, gente, cada um no seu quadrado, com a sua religião, como sempre foi, né? E é sobre isso. Agora, trazer isso para dentro de uma escola de samba para poder, né, ofender, né, rebaixar outras pessoas porque não tem o mesmo viés religioso ou político que o seu é muito patético, né? É muito patético. A reação das frentes parlamentares ligadas às igrejas, que classificaram o ato como intolerância religiosa disfarçada de arte. O governo Lula sabia cada ala que iria desfilar. E eles aprovaram zombar da igreja evangélica desta forma, zombar do povo evangélico desta forma. Pra quem não sabe, essa daqui é a Damares, né? É aquela que falou que menino usa rosa e menina não usa azul. Também é meio maluca, né? Mas, tipo, que já teve vários problemas aí, assim, na verdade, gente, o mundo tá tão doido hoje que de um lado você vê problemas, do outro lado você vê problemas, né? Eu sempre falo que a esquerda ela é boa para questões sociais, mas é péssima para economia. E a direita é boa para economia, mas é ruim para questões sociais. Então a gente sempre fica naquele meio termo, né? Então e aí a gente acaba vendo figuras como essas aí, né? Gente, como o Brasil tá mal representado, cara? Mal representado em todos os sentidos, sabe? Tanto de um lado quanto do outro. E não existe esse papo de salvador da pátria, gente que vai resolver seus problemas, você sabe, político sempre vai estar envolvido. Tem lá o tal do centrão, né? Que sempre tá... que é o termômetro, né? É a pedra que se coloca na balança e decide quem manda no país, né? E que entra, inclusive, né, que tem os presidenciáveis aí, né, que inclusive tá aí um novo partido lá, que é a domissão do pessoalzinho do MBL, né, que são os que eu chamo que o povo que fica em cima do muro, né, como um gato, né, e eles são culpados porque tem esse governo hoje, tá, porque o MBL ficou meio que omisso na época, né, fez uma ajudinha no início, mas depois só pra pegar uma onda e saiu fora, como muitos políticos que entraram ali, né, atores, né, e cantores, que pegaram uma onda, conseguiram se eleger, ganharam dinheiro e pularam fora, depois ficou só atrapalhando o governo, né? Isso tudo dentro de pandemia, sabe? No Brasil ficou tão ruim você assistir qualquer coisa que a gente sentia dor de cabeça de tanta informação estressante que o Brasil coloca, né? E acho que ainda continua, né? Não há o brasileiro não tem um momento de respirar de paz, né? Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. E preconceito religioso é crime. Pra quem não sabe, esse daqui é o Romeu Zema, né, que é o governador do estado de Minas, né, dizem muito que talvez ele vai sair com o tal do Flávio Bolsonaro, né, o filho do mais velho do Bolsonaro, né, pra eleição, né, agora em outubro, né, pra concorrer à eleição. E o que ele fala, poxa, né, gente... Ele não tá errado, né, gente? Se qualquer outra vertente aí, o povo já tava tendo colapsos de nervos e arrancando os cabelos que talvez nem tenha. A escola, como quem ilustra um plano de governo, também apresentou alas com menções à taxação de bilionários, bancos e casas de apostas, além da defesa do fim da escala de trabalho 6x1, proposta defendida por Lula e tema que o presidente tem sinalizado discutir. Mas assim, escala 6x1, gente, eu acho horrível, né? Eu já trabalhei, já vi gente sofrer porque não podia ir embora, né? Porque, olha, já vi até caso de uma menina que a mãe faleceu de câncer e não pôde sair do trabalho porque o chefe não deixou, porque tinha que dar conta do trabalho.
Cada bizarrice, escala 6 por 1 no dia que você tá de folga, você tá tão cansado que você só quer dormir, comer e dormir, não quer fazer mais nada da vida, então você vira uma ferramenta de trabalho pra quem é dono de empresa ficar mais rico ainda, entendeu? Então eu acho que realmente muitos países de primeiro mundo têm outras escalas, eu acho que a escala tem que ser conversada, mas não para favorecer partidos políticos, porque no final das contas isso aí é só pra ganhar voto, entendeu? É pra ter um votinho lá na urna eletrônica. Discutir em ano eleitoral. A pauta foi apresentada como bandeira trabalhista alinhada ao discurso histórico do petista. Embora a diretoria da escola tenha orientado os componentes a evitarem o gesto do L para não configurar propaganda eleitoral antecipada, a sugestão foi ignorada. Sambistas e público sincronizaram o gesto durante todo o trajeto da escola. Lula disputará a reeleição em outubro. A primeira-dama Janja, que era aguardada para desfilar em um dos carros alegóricos da escola, desistiu de participar em cima da hora. Lula, porém, desceu até a pista, tirou fotos e beijou a bandeira da agremiação. Só antecipando, né? Essa escola ficou em último lugar, né? Ela foi praticamente banida, né? Perdeu qualquer chance de concorrer ano que vem, né? Como escola, nas escolas que estão ali no nível ouro, né? Então ela foi totalmente rebaixada, ficou em último lugar, né? 12º lugar. É porque os juízes, se eles são técnicos mesmo, eles têm que ver que não é um palanque político, mas sim é mostrar a arte que você tem, né? Mostrar a arte que fizeram do Ney Matogrosso, que parece que saiu muito bom, né? Que é um cantor, eu gosto muito das músicas do Ney Matogrosso, é um artista esplêndido, não é de hoje, né? Um artista com história. O Lula também tem história, só que, poxa, você vê a total diferença, né, de um pro outro. A legislação eleitoral brasileira é rígida quanto ao período de campanha. Oficialmente, a propaganda só é permitida a partir de agosto do ano eleitoral. Para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em seu artigo 36A, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Para o TSE, candidatos têm o direito de se manifestar sobre ideias e projetos, dar entrevistas, apresentar propostas de governo, entre outros, desde que não peçam votos. O que não pode é pedir voto expressamente, ou também pedir não voto, como dizem os magistrados, como diz a Justiça Eleitoral. Ou seja, você pedir que o eleitor deixe de votar no seu adversário também não pode. O que não quer dizer, né, Pedro, que a Justiça não possa vir a entender, por exemplo, que esse desfile tenha infringido esse limite de alguma forma, como, por exemplo, algumas menções como ao número 13, que aparece no samba enredo, né? 13 dias. Se você for ver, eles fizeram totalmente tudo que não pode fazer, né? Fizeram tudo que não pode fazer. Então, assim... Se o Lula não ficar inelegível, gente, é porque realmente pode fechar o país, tranca, apaga a luz, porque realmente esse país não tem mais jeito, não tem mais lei, não tem mais nada, entendeu? Dias, 13 noites. Mas o fato é que o presidente Lula já está em pré-campanha há muito tempo e aqui no Brasil a pré-campanha ela é uma zona cinzenta. Na prática, pode quase tudo, como você disse. Quando a campanha começa de fato, aí a Justiça Eleitoral marca em cima. Mas o longo período de pré-campanha é marcado por uma certa liberdade total. O presidente Lula tem feito de eventos oficiais verdadeiros palanques. Agora, recentemente, ele esteve em Salvador, no aniversário do PT, foi num ato oficial entregar ambulâncias e anunciar investimentos na saúde e transformou aquilo praticamente num ato eleitoral. Não pediu voto de forma explícita, mas está lá utilizando a estrutura do governo. O problema é a subjetividade. A defesa da escola e a base do governo argumentam que o carnaval é uma manifestação cultural protegida pela liberdade de expressão. Por outro lado, opositores apontam que a exaltação da imagem de um candidato à reeleição, somada à ridicularização de seus prováveis adversários políticos, configura um desequilíbrio no pleito. Apesar da polêmica, o histórico do TSE em relação ao carnaval tem sido de cautela, evitando censurar enredos. A resposta política da direita não demorou. O Partido Novo e parlamentares da oposição protocolaram ações no TSE pedindo não apenas a multa por propaganda antecipada, mas a investigação de abuso de poder que poderia levar em última instância à cassação do registro ou à inelegibilidade de Lula. Kim Kataguiri, que já havia tentado sem sucesso barrar o repasse de verbas para a escola, reforçou que o enredo foi construído com a participação ativa de dirigentes do PT e da primeira-dama Janja. Nos bastidores do governo, o clima é de apreensão. Apesar da euforia pública com o desfile, interlocutores jurídicos do governo admitem que o excesso de entusiasmo da Acadêmicos de Niterói pode ter dado munição jurídica para os adversários. Apesar das inúmeras tentativas de proibirem a escola de desfilar, a corte do TRF-2 negou os pedidos por considerar que se tratava de censura. Por outro lado, os ministros André Mendonça e Carmen Lúcia destacaram que a liberação não é um salvo-conduto e que eventuais irregularidades poderão ser apuradas posteriormente. Todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos.
Gente, essa ministra é a que tava uma vez dançando lá com uma cantora de samba. Vocês lembram disso? Gente, você acha que vai dar alguma coisa? Não vai acontecer absolutamente nada. O Lula vai diretamente pra eleição e vão passar pano nisso, vão falar que vão jogar tudo culpa na escola e em terceiros, entendeu? E depois esses terceiros não vão acontecer nada com eles. É sobre isso, entendeu? Essa é o que vai acontecer. A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais. Havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral, sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Então, gente, essa é a matéria. Assim, sinceramente, eu acho que se fosse qualquer país sério mesmo, o Lula já teria ficado inelegível. Essa escola teria que devolver o dinheiro, ou se foi repassado R$1 milhão para a escola teria que devolver esse 1 milhão para nunca mais fazer isso. O Lula teria que ficar inelegível. Se fosse um país sério, isso que deveria acontecer, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer porque existe todo um sistema aí que vai blindar o Lula até os últimos suspiros dele, entendeu? Então, é uma vergonha. E é uma vergonha não só dentro do Brasil, fora do Brasil. Quem tá vendo isso em outros países fala assim, nossa, mas como que pode acontecer uma coisa dessa, né? Como que um país desse tem esse tipo de coisa, né? Isso é uma vergonha, né? Eu tenho até vergonha de dizer em determinadas vezes que eu sou brasileiro, porque eu adoro o Brasil, tá? Porque eu sei diferenciar, eu tenho pelo menos um pouquinho de inteligência para diferenciar o que é o Brasil e o que é um político que tá lá sentado na cadeira por um período determinado, né? Então, assim, o Lula tá pra sair em breve ou não, né? Mas, porque ninguém também vive pra sempre, porque o Lula já tem 80 anos. Mas o que eu sinto é um pouco assim de... Puta que pariu, né? Por que não pode ser melhor, né? Por que o Brasil não pode deslanchar, né? E tanto o problema interno do Brasil, que tem muita coisa, corrupção, falta de civilidade, o povo vive desonesto, quanto pior, menor, melhor. Por quê? Porque isso é incentivado por quem tá lá em cima. O presidente diz que você roubar um celular para tomar cerveja é correto, né? Que a culpa é dos usuários, não de quem faz a venda de produtos ilícitos, né? E vários outros absurdos que falam, isso normaliza o errado, né? A conduta errada. E aí faz com que a gente passe a viver num país que tudo pode, né? Tudo pode, como aquele ator lá, né, que fez o Rambo, né, o Stallone, falou, né, o Brasil pode fazer de tudo, pode explodir tudo que acontece, que até ofendeu muito cariocas no Rio de Janeiro nessa matéria na época, né, mas parece que é verdade, né, parece que se jogar explodir tudo no Brasil, todo mundo vai falar, tudo bem, pode explodir mais, pode quebrar tudo, pode destruir tudo, pode pichar tudo, entendeu? Por isso que eu sempre falo, quando os políticos, por exemplo, no Brasil, principalmente na minha cidade de São Paulo, que é uma cidade que está se desenvolvendo muito rápido, metrô, trem, com um governador que está lá, que é um gestor, que é engenheiro, né, que é o Tarcísio, apesar de não ser paulistano, ele tá mostrando uma mão de obra, ele tá trabalhando, que todos deveriam fazer. E o prefeito também, né? Eu discordo muito do prefeito em muita coisa, mas também parece que tá alinhado com o governador e parece que o negócio tá andando, né? Mas não adianta você entregar só equipamentos na cidade, você tem que mostrar civilidade e respeito, que não pode jogar papel no chão, que você tem que não pode pichar, que você não pode fazer coisas que estraguem o ambiente, porque depois vai vir pessoas que vão ter que consertar aquilo ali tudo, vai ser dinheiro público seu, né, e meu, que é impostos, porque, gente, nada é feito de graça, nada. Tudo que é cadeira, estrada, prédios, poste, metrô, transporte público em si, saúde, tudo isso é tudo pago com dinheiro público. E muito dinheiro que é desviado, né? Aposentados que trabalharam a vida toda e agora hoje em dia já estão de idade, não podem mais produzir com muitas comorbidades, muita gente que nem tá mais nesse mundo porque não recebia dinheiro suficiente para pagar seu tratamento. Então, assim, gente, olha, se você pensar bem, né, tiver um pingo de noção, a gente não deve mais votar nesse partido e nem nesses políticos que estão aí. Tem muita raposa velha também dos dois lados. Do lado da direita, quando está escrito do centro, esses caciques que estão lá há décadas, que vêm de famílias, e um vai passando o troféu pro outro, né, a cadeira pro outro, e fica daquela coisa de famílias estarem administrando os cargos públicos. Deveria ter leis que assim, proibisse pelo menos até a segunda geração, poder terceira geração já não pode mais.
né? E também não pode pôr tio, tia, com risco de perder o mandato, né? Porque é um grupo de pessoas que fazem parte da mesma família que administram um estado, por exemplo, ou até um país, né? Então, gente, esse é o vídeo de hoje, né? Pra mim, isso não é carnaval, né? Pra mim é show de horrores, né? E o Brasil, assim, do jeito que anda, né? Parece que muitos jovens aí que só gostam querem ficar no funk, bebendo, não se estudam. Quando você vê fora do país, os países estão falando sobre economia, sobre negócios, sobre melhorar sua moeda, melhorar seu país, fazendo acordos que tragam emprego, tragam investimento em tecnologia. O brasileiro só tá bebendo, sambando, cantando música e idolatrando político. Gente, olha, pelo amor de Deus, viu? Vamos aí, em outubro de 2026, iniciar uma mudança nesse país. Porque se nessa eleição de 2026 as coisas não mudar, olha, vai ser muito difícil resolver as coisas do Brasil. Pode ser que até aconteça o que aconteceu na Venezuela. Países de fora entrarem no Brasil para poder impor a ordem. E olha que vexame, hein? Nada mais humilhante do que alguém vir de fora arrumar a sua própria casa e você lá inerte, né? Não sabendo resolver seus próprios problemas. Tá? Então deixa o vídeo tá aqui, deixa o joinha, se inscreva, dê o like para novas informações. Tchau, tchau.